capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Os primeiros versículos, e a terra era sem forma e vazia, o de número 2, e havia trevas sobre a face do abismo, nós analisamos assim com bastante até detalhamento nas reuniões anteriores, especialmente na última, a nos mostrar aqueles aspectos da evolução que parte de um processo acentuadamente ainda nebuloso, depois se fixa, e os nossos quadros mentais vão elaborando aqueles esboços, de onde surgirão naturalmente a concretude daquilo que nós vamos trabalhando, em cima desses quadros que nós estamos nos referindo. Agora, no caso da Terra, esses fatos não aconteceram nas entidades em evolução primária. Ocorreram da parte dos grupamentos espirituais. Então, quando Emmanuel confere e coloca para nós, quanto às Pleiades, que se reúnem em número maior, na organização, elaboração, encaminhamento evolucional dos mundos, ele fala de uma coisa que é normal. É preciso ter essa nota bem gravada em nós. Podemos achar que estamos sozinhos, isolados num cubículo, mas de algum modo nós integramos um grupo que se agrupa ou que se ajusta pelas linhas da afinidade, dos interesses. E na medida que a evolução vai se formando, nós vamos notando que aquilo que era grupo de socorro, de ajuda, de amparo e sustentação, aquilo que era grupo de proteção e resguardo da espécie no instinto da vivência e da sobrevivência, passa a ser compreendido como grupos que se organizam para o trabalho em comum. Ficou claro? Então não adianta levar o nosso esforço de maneira isolada. Nós podemos dar bons passos sozinhos. E muitos momentos de afirmação nós vamos ter que realizá-los só. Porque nós vivemos sob a proteção dos grupos. Acontece ali lá no Discovery, naquelas reportagens da televisão, os canais fechados especialmente, tudo em grupo, que as manadas e tal, no sentido de proteção e de sobrevivência. O processo de encaminhamento mais efetivo se dá pelo alinhamento do grupo. Então elementos vão saindo do grupo. E esses vão manifestando doses maiores de evolução. É isso? Já não estão precisando tanto. E às vezes caminham sozinhos, aprendem e evoluem, mas tem que se ajustar a outros grupos.
Isso aqui é interessante. Então, hoje, nós analisamos que as nossas uniões têm que apresentar um objetivo, uma meta. É o que nós estamos hoje vendo na doutrina. Vamos fazer um grupo? Isso até parece que é inerente a um processo histórico e cultural, né? Vamos formar um grupo. E esses grupos são tão interessantes que eles acabam se unindo por linhas, às vezes sutis, que nós não costumamos não detectar no consciente, não. Por exemplo, tem um grupo espírita, por exemplo. Nós trabalhamos nessa área da unificação, do estudo, não é isso? Para facilitar o progresso desses grupos. Mas tem um grupo lá que gosta de mediunidade, não adianta mesmo. Estudar é perder tempo. Tem que conversar com os espíritos. Não é isso? Tem gente que adere à assistência social, à cesta básica, atendimento ao aflito. Não abre. Esse povo que estudando o Evangelho, isso aí é perder tempo. Está no Evangelho mesmo, a cada um segundo as obras, tem que trabalhar. Existem linhas afins que às vezes não são nem detectadas. Então, quando a gente quer fazer um trabalho de cooperação, até nessa engrenagem de sustentação do movimento, não adianta que cada núcleo tem uma tendência que lhe é peculiar. E está certo, porque agora esses grupos se fazem acentuadamente ao nível de socorro pessoal, de autoproteção. Agora chega no momento que a evolução se expressa e nós nos reunimos nos grupos, não pela proteção como ponto básico de referência, mas um processo operacional como instrumento da harmonia interior. Diferente. Antes os casais se uniam em casamento, na maioria dos casos em expiação, provação, antes pelo chamamento instintivo do plano da sexualidade da linha 2, que é inerente. Depois a união passou a ser uma linha de relação e de aproximação que pudesse auxiliar na recomposição do destino. Hoje, pode juntar-se duas almas gêmeas, absoluta concordância afetiva. Mas se não tiver um respaldo operacional de amor no plano amplo de cooperação, esse amor acaba estiolando ou entrando em saturação, acabam se separando novamente por frustração ou decepção entre os dois. Vocês estão entendendo? Nós temos que entrar nesse campo que está aqui, né? Em que realmente reuniram-se essas pleiades para nos ajudar. Obrigado. Para nos ajudar nesse processo, ok? Nós demos essa voltinha para que vocês possam entender, e nós também podemos gravar com muito carinho, que a terra era sem forma e vazia, e trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, define dois aspectos desse Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Primeiro, a reunião desses elementos que refletem o pensamento divino no campo aplicativo. É o Espírito de Deus no seu plano dinâmico. E as unidades psíquicas já conjugam. Porque onde os espíritos superiores estão presentes, naturalmente é porque ele tem atividade a se desenvolver. Então esse Espírito de Deus vai, como acontece no mundo hoje. O campo dinâmico do psiquismo, desde o psiquismo humano ao psiquismo de uma bactéria, tudo está entrosado. Haja vista que o nosso próprio organismo carrega uma série de seres inteligentes sem estado embrionário. Então temos unidades psíquicas em nossas células, como temos também outros ângulos da nossa configuração, de nossa estruturação fisiológica e perispirítica. Então, o Espírito de Deus se movia, que é o plano dinâmico. Se não tivesse espíritos movimentando, seria sem esse mover-se. É o pensamento divino, o amor, a expressão da divindade está no universo, respaldando, representando, refletindo a unidade do amor em Deus. Se reflete unidade, é coagulado. A unidade é como se fosse uma vasta biblioteca com tudo que se possa imaginar de amor.
É uma biblioteca. Na hora que alguém estendeu a mão para o outro, deixou de ser unidade para ser dualidade. Um agente e um paciente. Ficou claro? Então, se movia não é unidade, é dualidade. Eu pergunto se deu para entender. Então, nós estamos trazendo em socorro as nossas deduções, as fundamentações filosóficas. Por isso que nós aprendemos que a linha filosófica projeta à frente do plano operacional da ciência. Quando o pensamento newtoniano, esse da maçã que caiu lá na lei de gravidade que ele depreendeu, ou seja lenda, ou seja fato, não sei se alguém já levantou isso com claridade, mas parece que um acontecimento dessa ordem, que é a queda do fruto da árvore. É porque ele já estava preparado, interiormente, já estava cogitando nisso. Porque senão ia cair na cabeça dele, nem ia saber que ele desencarnou. No entanto, ele tirou a conclusão. Existe sempre uma linha radiante na intimidade de nossa mente. Deu para entender? Então, nós, espíritas, podemos, pelo conhecimento que nos bafeja o entendimento hoje, não é ficar criando coisas, não. É saber buscar na entrelinha, em cima da proposta que a espiritualidade revela. Então, tem um que vive só de carona. Nós temos os espíritas caroneiros, ou caroneiros, né? Aonde a Luísa escreveu, o Kardec disse, o outro disse, aquilo disse, ele vai nas Ele é aquele aluno disciplinado. E o outro fica fuxicando lá no meio das linhas lá, isso aqui está aqui está assim, então tem que deve ser assim. Esse projeto. Esses são considerados aqueles que realmente puxam o rebanho, entre aspas, o rebanho que eu estou falando, figurativo, ok? São os líderes. E auxiliam, não só ajuda, estende a mão, se você estiver consciente, como auxiliam, educando no seu plano irradiante e de captação de valores. Alguma pergunta? Pode ir para frente? Vamos lá. Espera aí, fala, Fernando. Podia-se dizer, então, nesse ponto da formação do grupo, a palavra de Jesus já valia pelo seguinte: as ovelhas eram um grupo, e eu vim para juntar de novo o grupo das ovelhas. Sem dúvida alguma. É isso? Sem dúvida. Porque o grupamento de Israel é um grupamento acentuadamente intelectualizado. Então, o que acontece? O plano mental do israelita, figuradamente, aqui nesse campo que está trazendo, projeta no campo do conhecimento. Então, nós vamos analisar. Aquele autor, aquele alemão lá de Leipzig, que chamou o Leibniz, está até comentando sobre isso. As páginas dele são assim. Ele fala do pensamento e do sentimento. Então, o pensamento vai longe. O sentimento vibra com interesse pessoal de retaguarda. Então, aquele que projeta o pensamento na elaboração de novos valores e sente ainda, no campo vivencial, a necessidade de uma forma de vida de retaguarda, ele começa a sofisticar o processo de vida, ou seja, sofisticando o próprio instinto. Não é isso? O animal, para devorar alguém, avança nisso nas necessidades de manutenção e derruba lá. A conta é para saciar, se o outro não pode fazer. Hoje nós utilizamos as nossas deficiências e sofisticamos isso. As estratégias. Estratégias que nós usamos. A inteligência desperta, não para libertar, mas para nos encasular e nos escravizar dentro de uma linha de sofisticação. Ok? Das dificuldades que nós não conseguimos superar. Quem falou na hora ali? Pode falar. Você falou, quando fez a do casamento, sobre uma voltinha, e falou de casamento, os de hoje, passado de novo forma, porque quando os casamentos se desmanchou de mais frequência do que antes, isso está inserido em programações encarnatórias, você tinha um compromisso com um marido antigamente. Você volta com essa pergunta ao final, porque não vamos desviar nosso assunto. Tá bom? Porque nós precisamos apenas como um ponto de referência. Tá bom?
Tá, por favor. Mais à frente, aí, se não der, me pergunta ao final que eu te dou uma resposta. Daquilo que eu puder te ajudar. Se você falar na face das águas, essa face das águas significa nós como elemento receptor do Espírito de Deus? Podemos ser também, pelas atrações mentais. Nós atraímos. Você, por exemplo, começa a achar que está com tuberculose. Dá uma tossezinha, mas eu estou com uma tosse já tem tantos meses. E começa a cultivar isso. Estou em vez de cuidar, verificar, examinar, você fica cultivando isso. Daqui a pouco você está atraindo bacilo de corpo, fazendo um ninho no seu corpo, nas regiões que são acessíveis a ajuste vibracional do bacilo. Entenderam? No futuro, se você continua a cultivar essa atração, e realmente pode ter alguma predisposição psíquica, espiritual do processo dessa patologia, você entra com 5 pessoas outras e ingere ou entra num ambiente totalmente contaminado. As 4 saem normal. E você fez o toque que facilitou o plano da progressão biológica e fisiológica dessa patologia. E evidentemente vale para o lado positivo. A mente acaba, não é essa mente de maneira assim tão elástica no campo da energia, não. Ela carrega. Perfeito? Então, se você pensa em saúde diariamente, tudo bem. Você tem de manter um estado saudável. Então, realmente, nós vamos compreendendo que o campo mental é importante. Agora, quando nós temos débitos, vamos dizer, implementado na sementeira dentro de nós de maneira muito complexa, você pode pensar em saúde 24 horas por dia, mas acaba adoecendo assim mesmo. Porque você tem um calo nesse fluxo do seu piso. Certo? Então você vai ser uma cicatriz, uma marca atrativa. Por quê? Porque você tem um compromisso, você andou explorando muito, batendo, espancando os outros com a mão. Você vai assim, tem que fazer assim, as mãos possam estar saudáveis, mas faz assim, engraçado, deu uma coisinha aqui, mas também entendendo, é pouco uma artrose aqui. As simpatinas e aglutininas mentais funcionam nesse campo. Simpatinas e aglutininas mentais. Porque você não tem autoridade moral nas forças profundas do seu psiquismo de manter aquilo em absoluta segurança. Não sei se vocês entenderam. E é normal. Você pode fazer o seguinte, aí eu vou fazer curso de passo. E começa a dar passo. Cada vez que você dá um passo, você começa a engraçado, quanto mais passo eu dou, mais eu fico flexível. Aí o amor cobra a multidão. Então esse mecanismo ele é sublimado. Né? Vamos em frente. São 2 faces, né, seu Honório? A face do abismo e a face das águas. Sem dúvida alguma. A face do abismo tem um tipo de elementos ainda, a face do abismo fica estagnada. É como se fosse a unidade psíquica mantada, a aura mineral. Na face das águas já há movimento. A água faz aquele levantamento, né, isso de valores que projetam para uma evolução em termos dinâmicos. O abismo é como se fosse germe? Sem dúvida. É como se depositasse. O abismo representando aquelas profundidades que acordam os elementos cada vez mais embrionários. Ora, todas as vezes que nós elegemos o caminho do erro, nós estamos em queda das áreas superiores do psiquismo para as profundidades do abismo. Então, lá no abismo, nós temos 2 tipos de elementos. Os elementos que estão em evolução normal e elementos que estão em ajuste em função da queda. Você nunca chega num lugar que não tenha ninguém. Por exemplo, o filho pródigo foi descendo, chegou onde? Quase comigo. Naqueles que, vamos dizer, que mexiam com os porcos. Certo? Os porcos representando elementos de alta, de baixa vibração. Né? Hoje, o Espírito de Deus move na face do Cristo. O dia que ele parar, o universo coagula. Estaria Sempre movimentando. Hoje, segundo Cristo, sempre foi. O princípio que ele num processo diferenciado, em escala superior. Não é isso? Porque há uma unidade que realmente possa representar uma coagulação. E uma unidade é o seguinte, o que acontece com o verme
acontece com o anjo na autor. Guardado só as dimensões. A unidade começa na criação e no universo? Não pergunta quando é que ela começa, não, que eu não vou poder te responder. A dualidade começa, deixa Deus, assim, né, a lei, e aí começa a sua criação dentro da dualidade? A dualidade começa em lances naturais de nossa vida, dentro das linhas circunstanciais que representam o pensamento divino em favor de todos nós no auxílio, na caridade. Então, na hora, passa uma pessoa todo dia, você não dá nem notícia dela. Teve um dia que você deu. Ela escorregou lá e tal, te chamou a atenção, aí movimentou. Parou o processo. Embora houvesse dinâmica, havia uma linha assim de desinteresse. Entendeu? É como se nada existisse. Então surge em função das circunstâncias pelo que eu depreendo no meu campo de estudo. Vamos para frente aqui. Então, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus, haja luz e houve luz. Então o que ocorre? Se haja luz e houve luz, representa um processo normalmente providenciado pelas hostes superiores a caminho ou na direção da divindade, que precipita acontecimentos. Por exemplo, uma pedreira está lá, de milhões de anos, essa pedreira está embutida lá naquele terreno. Está embutida. A gente passa assim, olha assim, quantas unidades psíquicas estão aí agarradas, presas nas auras minerais. A ideia é essa mesma expressão, é? Nós abrimos um geodo, são esses ovos, não é isso? Cheio de incrustado de pedras, especialmente de cristais. Você abre um geodo, aparece aquelas, ou de ametista, ou de outra, que eu gosto muito daquilo, fica examinando lá o que tem ali dentro, de matéria de espírito, não é isso? De vivenciação. Então na obra, abriu ali, não é que esse geodo, que está ali encasulado, numa forma até às vezes ovoidal, porque tudo ali, aquilo está ali dentro. É como se fosse um ovo sendo gestado por uma postura de uma árvore, não é isso? Então, na hora que aquilo quebra, ou aquilo é quebrado, algo está iniciando o campo da dinâmica. Mas quem disse? É? E disse Deus. O disse não é o dizer. Pois é, eu sei. O dizer é o acontecer. Isso é natural? Natural. Pois tem as explosões no universo. Ah, tá. Não tem as explosões? Explosões e tem as buscas de quietude, de silêncio. Não é isso? Então, varia das explosões de alto nível, não audíveis. No vácuo não tem barulho. E explosões de alto nível nos planos das hecatombes, aos nossos olhos, e tangendo o nosso organismo. Eu estou meio filosófico hoje, eu não sei, mas estão perguntando umas coisas que não tem como chegar e falar assim, é assim. Mas a gente pode falar assim, é por aqui. Quando a gente fala é por aqui, cada um vai tirando as suas conclusões. Eu tenho para mim que é aqui. Quando o senhor fala nessas incrustações psíquicas que estão ali, elas estão só nessas, lá na montanha, ou depois quando essa pedra desgarra, por exemplo, esse cristal sozinho, ainda tem alguma incrustação desse princípio ali dentro? E algumas pessoas dizem, ou já li alguma coisa, que fala assim, que elas continuam ali. Né? E me parece, por exemplo, nessa madeira, ela está morta em princípio. Tem alguma unidade? É evidente que tem, porque ela está morta em campo de uma proposta celular. Mas cada célula dessa madeira, em sua exuberância, nessa célula nós tínhamos materiais, pelo menos materiais atômicos compatíveis com o setor, vamos dizer, com o fluido vital, com um ectoplasma. Então é diferente o princípio que habita aqui com o que está habitando a árvore. Mas é evidente. E é esse processo. Esse que chegou a habitar a árvore, ele pode recuar.
e adormecer novamente numa inércia. Perceberam? Depois torna a despertar. Nós ficamos assim. Então a gente pode dizer que isso aqui é abismo para esses princípios? Evidentemente. Você foi longe agora. Tá bom. Tirou o espaço e colocou a realidade, a condição. Né? Porque na hora que a gente começa a abrir um tiquinho essa departamentalização rígida, nós estamos caminhando. Vocês entendem que ela falar, né? Então isso é abismo. É nesse sentido. Está estagnado, né? Então, dentro dessa normal condição, nós analisamos o seguinte: um grupo de moléculas que pode estender a milhares, não quer dizer que toda molécula tem um princípio espiritual. Atentem para isso. Não? Não. Nem todas têm. Porque é um processo em que funcionam, vamos dizer, linhas de comando. Então, o que ocorre? Como é que você pode saber que não tem molécula em todas ela não tem unidade espiritual em todas as moléculas, em todos os átomos? É porque nós temos ninhos formando campos vibracionais. Então, o que ocorre? Kardec pergunta assim, lá nas questões 300, alguma coisa, 357, 350, por aí, tem de 44 para frente que ele trata desse assunto. Então ele pergunta lá, se pode conceber a formação de um organismo no ventre materno sem espírito, não pode? Ele perguntou, qual é a resposta que veio? Que é possível. Então, se tem um corpo que está sendo gerado não sei quantos meses, não tem espírito, quer dizer que não tem também, porque existe unidade, tem que levar também. É assim que nós temos que estudar. Mas nós somos tão didáticos, tão assim carentes, que a gente quer escrever aqui. Nós temos que tirar conclusões e deduções. Então vamos analisar que, em tese, a unidade Espírito de Deus está em todos esses campos. Em tese. Mas quem sabe nos mundos superiores a evidência das unidades espirituais avançadas dos indivíduos, esse tem, esse não tem. Nós não temos dúvida que não está longe. Fizemos lá no laboratório a fertilização in vitro. Aí fica a briga dos espíritas, né? Tem embrião, tem unidade psíquica, tem um espírito destinado ali. Não pode ter? Porque no ventre materno, no conjuga espermatozoide com óvulo, depois de um determinado momento de fecundação, então concebe-se que tem. Concebe-se. Mas quem sabe muito distante vai ter um aparelho determinado, com determinado teor de alcance, esse embrião, o ponteiro faz assim, vai lá, tem carga aí. Que não são dos elementos químicos que estão comprometendo essas células aí. O outro, morto, não mantinha nada. Então, esse aqui não altera, esse altera um bocadinho pelo material inerente a ele, né? Compreendendo? O outro tem uma unidade, esse aqui possivelmente está fertilizando. Entenderam o que nós estamos fazendo? Eu estou lançando pontos que pode ter algum cientista que tem procurar descobrir como é que organiza. Isso aí vai ser um sucesso. Esse aqui pode jogar fora, pode jogar fora, pode jogar fora. E os bancos vão ser só e vão ser cuidados com respeito. Chegar lá e massacrar aquele embrião lá, vou levá-lo para um forno, assassínio, entre aspas, na concepção do espírito. Vocês fecundaram, agora aguenta. Arranjam uma barriga de aluguel para ele aí. Ou então arruma uma forma de gerenciar a criação e a gestação e o movimento de crescimento dentro do próprio laboratório. Porque no início dos acontecimentos da ciência, tudo pode acontecer e não tem responsabilidade para nós. Porque a primeira coisa que a gente faz quando se vê inculpabilizado, qual que é? É declarar que não sabe. Essa é a nossa salvação. Na justiça consciencial nossa, o atenuante, a absolvição mesmo, é falar não sei. E quando não sabe é mesmo. Quando ele não sabe mesmo, ninguém condena. Vocês podem matar, mas não sabia, não sabia não. Está condenado à morte, mas não sabia. Ora, quando a pessoa tinha umas ideias, vai absolvido, então vai dar o que com ele. Eles acharam que eu não sabia alguma coisa. Tinha lido sobre isso, já tinha ouvido falar. Perceberam? Então nós temos que ter essa ótica com carinho e paciência. Vamos lá, desculpe. O Freitas, vamos lá. O senhor hoje está
Tá ok? Os dois conceitos importantíssimos para a nossa elucidação. Grupo é conjunção de iguais e equipe conjunção de diferentes, com objetivo único. Perfeito. A partir daí, então, a gente vê dessa junção aí, né, do Cristo com outras entidades superlativas, né, na construção dos mundos, etc. E a física quântica vem hoje esclarecer para nós algumas coisas nesse sentido. Quando um átomo recebe um determinado nível de energia ou de impacto, os seus similares também recebem esse nível de informação, de impacto, etc. Então há uma transmissão quase que equânime, né? Homogêneo entre... Há uma ressonância, uma né? Ressonância. Eu estava lendo uma experiência, uma dessas ilhas do Pacífico, um macaco. Os macacos tinham o costume de arrancar as raízes de determinadas plantas e alimentar daquilo. Um macaco novo estava nadando, né? Lavou as raízes na água e ela ficou muito mais saborosa, além do que estava limpa, né? Não tinha aquela mistura de areia, etc. E como a água era salgada, ela ficou deliciosa. Temperos, hein? E aí ele tentou passar para os mais velhos não aceitaram. Mas ele foi insistindo, e os mais novos captaram a ideia e todo mundo passou a utilizar. Passaram no mar. E na medida que ela incorporou ao hábito daquela aldeia, né, daquele aglomerado, isso foi transmitido para todas as outras aldeias, não sei se aldeias, né, de macacos, das outras regiões, etc. As outras ilhas. Então a gente vendo, analisando, por exemplo, os descobrimentos, as ideias não nascem só com uma pessoa em um único lugar. Né? E aí a gente volta lá no Blaise Pascal, quando ele descobre, não sei se descobre, né, ou se capta, a ideia, exatamente essa da física quântica, com os princípios da hidrostática, que a gente hoje tem nos nossos automóveis, né? Você breca, né? Você dá uma pisada no freio, o impacto que sofre, aquela camada ali é transmitido instantaneamente para toda a camada que vai atuar lá nas rodas, lá na frente. Então a gente vê como que a coisa funciona, né? Como que essa coisa de Deus aí, esse movimento, ele tem elementos multiplicativos que às vezes fogem até a nossa capacidade de percepção. E é dentro desse processo que as revelações se operam. Quando, por exemplo, vamos supor a nossa linha já humanizada, já no campo das ascendências morais, quando um elemento consegue fazer uma experiência que é através das circunstâncias, certo? N fatores pesaram na mente embrionária desse símio e que ele foi lá e passou na água. Certo? Então, resultado, houve um despertar de um componente novo no campo do sabor. Quer dizer, o que ele fez, talvez para tirar a areia, ressonou no outro sentido, do tato passou para o sentido do gosto, do sabor, não é isso? Do paladar. Então definiu. Nesta hora, chegou aquele instante em que abriu uma válvula e que inicia-se um processo, isso trazendo para o nosso campo já humanizado de percepções morais. Então nesta hora abriu o campo de vir a revelação. Então a revelação sempre chega ao nosso contexto. É como se a revelação se desse na primeira laçada de uma espiraloide de 7 laçadas, nós fazemos aqui. Então a manifestação da percepção se deu na primeira laçada. E a revelação vem com material até a 7ª laçada. Entenderam agora? Então a 7ª laçada que nós chegamos lá e não assimilamos, a tendência é retornar retrocedendo e reciclando o processo. Então, quando lá atrás, nos tempos iniciáticos da Babilônia, da China, da Grécia, da Índia, etc., a Grécia mais recente, mas as civilizações mais antigas, especialmente na Índia, no Egito, abriram determinados compartimentos, foram lançados ali as primeiras linhas para que Moisés sublimasse o processo da justiça a seu tempo. Então, a atividade de Moisés foi abrir os templos no campo do pensamento,
não no campo do sentimento. Tanto que o pessoal aplaudia Moisés, ele subiu ao Sinai, recebeu a codificação da lei que já estava gravitando no coração de alguns, e na hora que desceu estava fazendo bezerro de ouro lá. Quer dizer, o sentimento era no bezerro de ouro. Embora o pensamento já projetasse para algo para mais além. Para Adriano. Nesse processo de interseção, Dona Honor, é onde dá a evolução. E aí, são dois campos, né? Água, ar, por exemplo, na parte das águas, ou o abismo e o espaço, luz, trevas, sempre são duas distinções claras. E há um processo de interseção ali que isso está sendo trabalhado, né? Eu queria que o senhor nos ajudasse naquela questão da revelação em que é irresistível quando a revelação vem um comando do mais elevado para o menos elevado, né? Que até os pólipos ali se aglutinando naquelas formações do coral, às vezes consegue fazer grandes obras aí na criação. É dessa forma, senhor? Sem dúvida alguma. É dentro de pontos que os mecanismos naturais da natureza, envolvendo determinadas ascendências espirituais vigentes naquele ambiente, que vão bombardeando os elementos iniciais até que começa a haver uma irritação. Então o que acontece? Você coloca um micro-organismo numa lâmina de laboratório, joga água, ele não sensibilizou. Colocou nessa água lá uma vibração X, poucas moléculas, poucos átomos desse componente, conseguiu fazer essa experiência. Daqui a pouco ela... Então, quando esse reflexo se deu, atingiu o ser. Agora, às vezes, nós fazemos muitos equívocos quando começamos a operar para além da forma da natureza, na natureza, e começamos a operar com esses experimentos, nós temos muitos equívocos. Mas é o caminho ainda, dentro da nosso parâmetro. Agora nós temos que ter cuidado, tem até aquela famosa piada, né, que o elemento veio fazer a experiência dessa ordem, e colocou lá uma aranha, vocês conhecem essas brincadeiras que existem a nível de piadas por aí afora. Colocou a aranha aqui, e bateu assim no vidro, correu. Cortou uma perna. Ela cortou outra, até que ela parou quando cortou as pernas todas. Em vez de concluir que ela não podia andar porque não tinha perna, concluiu que ela não andava porque não ouvia. Perfeito? Que ela andava com uma, com outra. Então são pontos assim que a gente comete equívocos. Não é isso? Por quê? Porque nós estamos muito terra a terra. Então apelamos para aquilo que a nossa mente alcança. Se ela não tem essa elaboração e que nós deixamos de entrar com aquilo que na religião é fé, que nos joga para lá. Tem. Como é que é? Não sei, mas tem. Então aqui não sabe que possa ter outra coisa, então trabalha de maneira equivocada. É nesse sentido. Como é que é? E agora, gente, nós estamos embora entrar na expansão aqui. Vamos lá. É o seguinte, quando eu falo da questão da dinâmica, se precisa de força para provocar essa evolução aí, as forças negativas, como a destruição da natureza, né, que as pessoas sem perceber antigamente queimava e não sabia achar que estava fazendo bem, isso é processo da dinâmica também? Ou sim, porque ela é negativa dentro de um núcleo ou de uma área relativa. Ela é negativa. Agora, dentro de outros aspectos, ela é positiva. Então vai passar uma estrada aqui, tem 10 casas nesse caminho. Para esses que têm essas casas, ainda num verdadeiro processo de pânico, não é isso? É tudo negativo. Mas tem um aspecto positivo embrionário na essencialidade daquele acontecimento. Então é por isso que Paulo fala assim, tudo é lícito. Ele não fala de princípio, acho que tem um outro texto que ele fala em tudo me é lícito. Mas ele bate muito nisso, tudo é lícito. Mas nem todo convém. Então a licitude é relativa. Posso fazer uma pergunta? Pode não, deve. Nessa questão, por exemplo, de separação, luz, trevas, águas,
terra seca, a gente vê que você tem uma questão homogênea e depois ela vai separando em contrários, né? Se a gente pensar que toda o espírito contém informação, hoje, por exemplo, a matéria, como que ela codifica uma informação, mesmo no nível atômico, um chip, qualquer coisa assim, você tem vazios. Se você fizer um quadro totalmente branco, ele não te comunica nada. Mas se você colocar branco escuro, você pode dar uma forma e transmitir uma ideia. Então esse processo aí de separação não seria a própria questão da estruturação do espírito que vai se estruturando no processo evolutivo? Sem dúvida. Você chegou num ponto. Então você fala assim, quer dizer, a luz nas suas várias vibrações, ela se sintetiza no branco, não é isso? Sintetiza. Então o branco é assim. Se você não separa, você não é isso? Não tem informação. Então não fala aqui. Aqui diz assim, antes de falar haja luz, fala treva na face do abismo. Então não fala do branco, ou da luz em si, na sua linha assim, fala do preto. Porque sem criar o anteparo escuro, a luz não se irradiava, ela continuaria neutra como nós falamos no passado. Ela está circulando no espaço, não damos notícia dela. Então foi preciso criar o abismo, criar as trevas, como contingente do próprio mecanismo evolucional, para que ela pudesse apresentar-se decomposta. Porque essa luz que chega, quando ela passa no prisma do nosso conhecimento, ela entra em digrações do vermelho ao violeta e em subdigrações que vão ao infinito. Porque nós temos 7 cores? Não, nós temos infinito de tonalidades. Não existe possivelmente se medir a tonalidade da nossa aura. A aura disso aqui caminha para o rosa, aqui para o violeta, aqui para o amarelo, não sei o que acontece. Mas é igual impressão digital. Vai ser muito difícil encontrar uma absolutamente coerente essa com essa. Quanto mais harmonia de vida mental, de operação, sentimento e razão, ou como diz o Leibniz, que nós falamos aqui agora, o pensamento e o sentimento, mais se comparam, mais se ajustam, mas não há diferenciação. Isso aqui é muito extraordinário. Então, quando o Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida, ele falou com muita propriedade. É como nós refletimos. E nós vamos analisar a epífise. O que é uma epífise? A expressão da epífise no centro coronário é uma visão de profundidade. Eu não quero complicar você, não, mas dá um sentido mais prático que já é trabalhado isso. Então a epífise é como se fossem nossos olhos. Olhou para lá, houve o reflexo, e nós decompusemos tudo isso, não é mesmo? Então os espíritos já nos dizem que realmente ela faz um papel de um prisma. Então a imagem vem, é decodificada aqui dentro e nós damos a nossa tonalidade de acordo com o fundo do nosso campo mental. Então a criatura, como nós damos um exemplo aqui, a criatura está dando uma palmada na criança, aquele quadro veio, e eu respondo, covarde, vem fazer comigo? Eu dei uma tonalidade, dentro do mesmo quadro. Aí o outro veio, viu dando a palmada e falou, aprontou alguma traquinice. Perceberam? O outro veio, podia ter dado mais leve. O outro numa coisa, eu já passei algumas vezes aqui, podia ter dado mais forte. Porque esse menino é impossível. Então, gente, é assim que o campo funciona. Então, quem elabora a nossa linha de encaminhamento é essa harmonia íntima. Sem sentimentalismo de um lado e sem extremismo racional do outro. Porque é dentro desse contexto que a evolução se expressa, se amplia, se perpetua. Dentro de um campo de gerar felicidade para nós. Então vamos ter essa visão no que nós estamos observando em termos de treva e de luz aqui agora. Treva e luz. Fala, Deus. Por isso que a beleza é um dos princípios organizadores do universo? A beleza? Exatamente, ela está ao lado da ordem, né? A ordem definindo uma linha de simetria, de equilíbrio no campo da sustentação universal, e a beleza. E tem criaturas que enxergam beleza, para nós é uma feiura total. Não é isso?
Mas é que nós temos que levar isso em conta já de valores mais transcendentes na qualificação dessa beleza. Muito bem. Pegando o gancho dele lá, naquela que você falou da criação da vida, pode ter a vida, mas tem a possibilidade de ver pegando a diz também destinada a se perde, tudo se transforma, né? Como é que eu posso entender esse mecanismo da criação, vamos dizer, no plano mental? Porque, no caso da concepção que houve aí, no dia, no livro, a possibilidade disso, eu indado o seguinte: esse princípio que foi criado, né, que é a geração, automaticamente, esse resíduo automaticamente vai ter vida futura. Como é que eu posso imaginar assim? Porque a questão, como diz na química quântica, você vai cair naquele caso de domínio e espírito. Então, a gente já deve dizer que em determinados fatos, para acontecer no plano concreto, tem que acontecer no plano espiritual anteriormente. Como é que eu posso dizer essa criação, porque nós somos co-criadores? Nós não temos, será que então não teríamos autoridade para criar determinado tipo de coisa? Fala desse corpo sem alma? É uma coisa assim, porque... Não, porque o corpo sem alma não tem pelo seguinte, porque o corpo é uma forma. A forma pode ter vidas inferiores, que é diferente. Entendendo? Só numa forma de uma árvore tem um espírito humanizado lá, assim, em tese. Até ter uma forma licantrópica ou fitantrópica, como nós falamos, no campo espiritual. Mas se a hora não tem. Certo? Então por quê? Tem a forma, mas a forma é constituída de partículas e de unidades espirituais também. Então esse corpo pode estar cheio de unidades lá, mas não tem a entidade que vai gerenciar. Tem um carro ali, tem passageiros lá, ou animais lá, vamos tirar passageiro para não dar ideia de igualdade. Tá lá, animais, tem árvore, tem planta, mas não tem motorista. É só isso, não tem motorista. Mas tem vida naquilo, tem tudo. Só que não vai haver uma dinâmica naquilo, porque não vai ter movimento naquele carro. Então é a mesma coisa que eu comparo. Eu gosto muito de fazer comparações, nesse particular didático, para ver o que acontece. Então, a vida continua nas linhas normais e nos estados em que ela realmente se expressa. Esse caso dessa formulação, condensação dessa energia, que é... A formação do corpo? Não, eu falo no plano, tanto não só mental, mas no dia a dia, da ideia mesmo. Pensamento, ação e materialização. Alguém entendeu a questão que ele formulou? Não, eu estou falando o seguinte: se não houver, se não houver vou te chamar de autorização, por falta dessa palavra, uma concessão divina para determinado fato acontecer, mesmo que eu tenha ideia, ela não se concretiza. Não, a sua ideia ela pode ser fugidia, quer dizer, forma desaparece. Você tem uma ideia, você começa a pensar, vamos dizer, em determinada coisa. Daqui a pouco ele deu forma, deu até movimento, você dá, pela sua mente. Parou de sustentar aquela imagem, ela desaparece, esse óleo, e decompõe todo, não tinha nada ali. Agora nós temos problemas tão sérios que é capaz de formar da força, que pode até servir de corpo para determinados abrigos de entidades inferiores. Pode acontecer, abrigo. Mas você não consegue formar a entidade, não. Ela apenas se apoiou naquilo. Aliás, as obsessões se fazem assim. Você começa a pensar nisso, vem cá, tem um campo bom para poder ficar repousando nessa concretude vibratória aqui, e acalenta lá. É diferente. E quando Kardec diz que nenhum átomo se perde, como é que eu posso entender isso? Nenhum ato? Nenhum átomo. Ah, nenhum átomo você perde, mas o átomo ele pode não ter o princípio espiritual, mas ele é um componente que está te ajudando na edificação de todo um processo. Mas no caso, o átomo não se perde, peraí, é uma questão conceitual aí. Porque em termos de princípio condensado de matéria, o átomo é uma... Ele é formado por tipo de partícula. Vai chegar ao fundo do corpo. Não se perde em termos de matéria, mas essa afirmação o átomo não consegue. E nós não temos isso. O poeta disse lá, né? Fui átomo. Ele pode ter passado uma condição de ter alimentado um átomo lá na sua alimentado não, ter passado por esse estágio, né? Mas não quer dizer que
que todo átomo tem alguém que vai gerar um anjo. Então, tem que pensar isso com calma. Eu queria chamar o pessoal a dar mais uma andada aqui, senão nós vamos ficar aí muito filosóficos demais. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, haja luz e houve luz. Então esse haja luz, disse que o Laísa trouxe aqui, é decorrente do que acontece. Haja luz. Então esse disse Deus representa que esta luz ocorreu mediante tal ou qual circunstância, dentro de uma linha normal dos acontecimentos da ciência no universo, obedecendo a um pensamento que se concretizou vindo de quem? De Deus. Então explodiu porque apareceu, mas explodiu porque houve permissão superior. Perceberam o sentido? É nesse ponto. Sem fatalismo e sem misticismo. E viu Deus que era boa luz. Essa expressão, essa nós temos que carregar conosco. Quem não leva consigo essa expressão e viu Deus que era boa luz, porque nós somos deuses também na nossa linha relativa da pequenez que nós ainda trazemos. Não está escrito, vós sois deuses, capítulo 10, né, versículo 33. 10? 46. Gosto de gente assim, né? Assessoria completa. 40, não. É 10, 33. 33. Não. Está aqui, ó. 34. Respondeu-lhe Jesus. Você inverteu aí, desde 43 a 34. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Deus no nosso relativo. Mateus, né? Né? Não, Mateus não, João. Então vamos notar, e viu Deus que era boa luz. Não existe uma luz, na medida que vai havendo um processo de crescimento consciente, de sofisticação no seu sentido positivo, não de complicação, certo? De sublimação, que não tenha que passar por um processo de adequação. Então, a luz irradiada pode ser um veneno para a pessoa. Então nós vamos encontrar na pergunta do Livro dos Espíritos, que é a de número 600... Não, é 620, na lei de... Deixa eu localizar aqui, que ela vai ser interessante para vocês. 638, não, 625... Da verdade? É. 628, né? É. E 622 é dos elementos que chegam aqui. É. A visão, a revelação da lei, 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Verdade é luz. Luz é verdade. Importa que cada coisa venha a seu tempo, obedecendo o plano de crescimento de cada qual. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário fica deslumbrado. Então nós podemos deixar que a nossa luz irradie ou deixar que a nossa luz não irradie. Então quanto mais você consegue adequar a luz, mais você mostra um campo de capacidade de consciência, de diagnóstico da necessidade daquele que vai receber a luz. Não é isso? Quer dizer, isso é muito importante. Então o plano interativo para nós é automático hoje, ele vai ganhando em grandeza e em sublimidade na medida que nós, sem tirarmos o piso semelhante, vamos compreendê-lo e ajudá-lo a clarear. Então, quanto mais nós habituarmos a nossa capacidade de ajudar, de doar, de auxiliar, mais nós abrimos as nossas obras, as bênçãos superiores no campo de suprimento de nossas necessidades. Então, é bom não se esquecer disso. Seja solícito para os outros e você vai realmente ter resposta. Nós vamos dar um exemplo que, sei lá, caso eu já trouxe, mas vou repetir. Por exemplo, o elemento
tem aquele cuidado, não travar os outros pela sua ação ineficiente ou, vamos dizer, a sua ação de indiferença. O elemento para sair de férias, eu falo muito isso. Lá no escritório dele, lá ele mexe com N coisas de interesse semelhante, tem? Gente, estou saindo de férias, pôs os processos todos aqui dentro. Se vier, estarei de volta daqui a 30 dias. Aí no dia seguinte chega uma com o menino no colo, pois é, eu estou precisando liberar isso aí para receber meu dinheiro, estou sem dinheiro para comprar uma madeira para o menino. Não pode? Pode. O cara dá uma mexida na cara. Se ele é sensível. Se não é, duro com duro. Vocês estão entendendo? Duro com duro. Agora, se eu, por exemplo, saio, separa isso aqui, não, eu já conheço esse cara, eles tudo fecharam, não sei não. Se vier aqui, fala que dá mesmo. Levou em conta, não levou? Esses três aqui, isso, está tudo encaminhado. Vai contar coisa? Vai. Porque respeitou o semelhante. Então, a nossa harmonia ou a nossa desarmonia depende, pelo grau de consciência que nós já alcançamos, a esse estado de ajuste. Agora, se a criatura age sempre com essa prudência, vamos dizer, sem atropelo, porque tem gente que se atropela. E hoje é muito comum isso, junta, é isso lá mesmo. Junta, e nós ficamos perdidos. Já não é com a gente. Ó, tem um lá que vai, que administra e tal, papá. Aí não deixa nada pendurado. Tudo dele é do interesse do semelhante. Ele vai tentando não prender, que outros prendam. Agora, chega na encarnação seguinte, ele está lá com problemas na linha kármica dele, ele está lá precisando ter uma casa, e o processo da casa não sai, aí chega o diretor lá do CEDIONE, lá da empresa que o funcionário trabalha, está lá aquela pilha, tem isso aqui nem 50 funcionários resolve em 3 meses. Não pode acontecer, hoje acontece. Por exemplo, você quer ver, mete a mão assim no meio daquele pacotão, tira um lá, e fala aqui, por exemplo, está dentro, né? Ah, já que saiu do lugar, pensa aqui que eu vou soltar isso aqui. Percebeu? Saiu na sorte, na loteria. Tinha mérito. Não sei como é que saiu, né? Deve ser um acidente de percurso lá, né? Porque que saiu. Isso acontece demais. Tem coisa assim, poxa, não sei onde vai acontecer. Age com prudência, tem os advogados, que estão sempre prontos a nos ajudar. E isso não tem que ser místico, nem ter uma fé inabalável, não é por aí. É questão normal da sequência dos fatos no universo. Vamos pensar nisso. Eu posso estar entendendo hoje que a gente está aprendendo a conviver com as interferências dos espíritos em nossa vida? Exatamente. Tendo que fugir. Olhe bem, nossa posição é meio complicada. Tendo que fugir da indolência, da inatividade, da indiferença. Confiar. Saber que existe espírito. Não ser místico. Não ser fanático. Parece que então não tem jeito. Tem. Só uma questão de até onde que vai. Fazer igual o outro, né? Cai a tábua lá da construção, desencarnou. O que eu ia fazer aqui? Eu vou construir, mas que eu achei que eu tinha muita fé. Está escrito lá, cuidado, construção, passa longe. Ele foi lá testar a fé dele e foi embora. O que eu ia fazer aqui? Não confiei. Você cega, faca molada. Porque por isso que Kardec fala em fé raciocinada. Eu tenho confiança. Sei que tem, mas se eu ficar aqui o dia inteiro de joelho no chão aqui, mão posta, não vai cair nada do céu. O senhor conhece essa frase? Fé cega, faca molada. Fala, Lourenço. O nosso problema com a questão da fé é que nós colocamos a nossa fé naquilo que nós queremos que aconteça. Nós que deveríamos entender a fé com a certeza de que o que tem que acontecer vai acontecer. Vai acontecer, sem dúvida. Queira ou não. Então eu não quero morrer porque fui escravizado. O nosso querer é complicado. Exatamente. Agora nós temos aqui já no versículo 4 ainda. E fez Deus separação entre luz e as trevas. Quer dizer, as trevas e a luz
estão na extensão universal, porque são duas forças que mantêm o equilíbrio do universo, na sua linha dinâmica. Isso não tem dúvida para vocês, né? Então, quem tem analisado isso com paciência, sabendo que elas estão presentes no universo, as luzes e as trevas, essa criatura passa a caminhar sem apreensões e sem constrangimentos. E vai começando lenta e gradativamente a desvincular-se das pressões dos misticismos, eu já falei umas 3 vezes aqui hoje. Porque eu tenho que estar cuidado, porque ele está assim, cuidado, lá em casa ele está cheio de treva. Tem que preocupar, nós temos que lutar com esses processos que estão na nossa órbita. Na nossa órbita. Agora vamos fazer um movimento espírita para acabar com as dores do mundo. Cuidado, porque as dores são necessárias ainda. As dores são responsáveis pelo equilíbrio de muitas partes. Vamos acabar com a ignorância do mundo. Se puser todo mundo absolutamente consciente, eles entram em pânico pela consciência das confusões que estão criando. Certo? Se criar e eliminar todas as obsessões do mundo agora, vai haver possivelmente uma desordem. Porque tem muita obsessão. Para vocês eu posso dizer isso. Lá fora numa reunião talvez mais simples eu não posso dizer. Mas tem muita obsessão que é a segurança do paciente. Enquanto você está com aquele obsessor do lado, ninguém toca nele, não põe no hospital. Eu não aperto muito, eu levo para o André Luiz, eu levo para o Raul Soares. Isso vai ser bom para nós. A gente quer aqui assim, cidadão da sociedade, que sente em toda. Não é isso? É, gente, é o processo de grupo, e outras que eu não vi. Não, eu estou me inserindo no contexto aí. Pois é, também. Eu sou sociedade e não estava pensando. Quem já leu Sexo e Destino, lembra que quem foi dar passo na menina que foi atropelada? Foi o obsessor? Dela, deixa o obsessor dar passo nela, porque ela está precisando desse tipo de energia. Olha como é que o negócio é interessante. Quando eu li isso, achei que o obsidiado era André Luiz. É? Você achou? Mas que é isso? Então nós vamos analisar de maneira muito natural e sabendo aquele caso que veio para nós. Chegou o momento, vamos resolver para ele. Agora, se nós criarmos um sistema para eliminar a treva do universo, as obsessões todas, entra em desordem o universo. Se nós quiséssemos acabar com as trevas, não. E outra coisa que é importante sobre isso, que a gente fala de vez em quando, temos que repetir por causa do assunto aqui hoje. Ela é um componente que, na realidade, não deve ser eliminada no seu total, porque sem ela não há luz que nós precisamos. Não há luz que nós precisamos. Então, o ideal, só um bocadinho, o ideal é que nós trabalhemos com aqueles que nos cheguem à órbita. A nossa órbita. Que nós orbitamos em torno de outras luzes superiores e temos as nossas luzinhas. Então a ideia Terra, planeta do Sol e Lua, satélite da Terra, é um exemplo disso. Então nós temos mundos e submundo no campo moral, no campo até estrutural astronômico. Então vem para nós. Então é conosco. Agora, todas as vezes que nós formos assumir trabalhos fora, de preferência acompanhado. De preferência 2 a 2, porque nós vamos mexer num terreno que não está diretamente vinculado às nossas áreas de atuação. Eu acho com muita prudência. Receber os espíritos que vêm aqui, encarnados, desencarnados, é uma coisa. Aqui está toda uma estrutura montada, não está? Agora eu chego numa casa, não sei onde, num bairro longe, numa favela, e tal, na hora que eu entro na porta, tem uma entidade encostada lá. O que esse povo está fazendo aqui? Não é isso? É.
Se a gente ouvisse, a gente ia falar assim, eu vim aqui para poder visitar a Dona Maria. Não é que? Ninguém te chamou aqui. Não é para nem desanimar vocês, não. Esse trabalho existe. Nós estamos só dizendo o seguinte, quando nós vamos distribuir luzes, vamos com muito respeito. Então, aquela que está lá, aquele que responde, que falou para nós lá, o que você vai fazer aqui? Fica quietinho no seu lugar, nós somos amigos. Então, eu vim cá para tirar vocês fora, aqui para resolver esse lado aqui. De nada, vai de leve. No Evangelho de Jesus, os pacientes chegavam a ele, né? Trouxeram. Né? Como eu. Ele não ia. A gente vai e vê o que chega, né? Pode chegar, mas catando assim com o aparelho, vem com você, tem meio complicado. Quem falou a nós, né? Pode dizer. Eu lembrei disso aí. Parece que o André Luiz falou assim, não corte, debate, né? Exato. Esperar as coisas acontecerem. E no livro Instante da Vida, fala que inimigos não transformados em amigos um dia voltarão. Né? Como é que é? Inimigos não transformados em amigos um dia voltarão. Porque às vezes a gente usa aquele sistema de querer afastar, né? Isso, porque é meu parente, por qualquer motivo. Isso. É natural para ter. Exato, é usar a paciência, não é isso? Podemos ir para frente? Adriano. Seu Honório, esse princípio era boa a luz, é a base da regra áurea mesmo? Quer dizer, a gente percebeu que é bom para a gente, isso aqui é a luz, desejar aquilo para o próximo? Sem dúvida alguma, é uma forma de agir com discernimento. Quem não tem discernimento, tudo que caiu ali é naquela linha, fechada, sem vamos dizer, como é que fala, seleção. Para nós, na medida que a gente avança no conhecimento, Adriano, a seleção é componente integrante. Então vamos ficar atentos para isso. Quer dizer, é o plano de adequação da luz. E com equilíbrio, discernimento e carinho e amor. Porque na treva tem luz. Na treva tem luz. Então você pode achar que não existe, mas a pessoa está na luz que é compatível à necessidade dele. Esse processo a gente fica com uma pressa danada de você estar respeitando as consequências de Deus na gente. Isso fez a luz. Assim, é uma coisa mais cadenciada, mais tranquila. Mas nós não. Você vai ter um campanha de pau, aí você já quer que a pessoa se transforme uma semana para outra, fica ansioso. Essa ansiedade nossa, ela atrapalha mais que ajuda. Quem tem estudado a doutrina espírita e o Evangelho sabe que a nossa linha orientadora é uma coisa e as determinações do paciente é outra coisa. Às vezes você tem até que estender a mão para dar o passo, ajudar ele a dar o passo. Em outros momentos você tem que deixar que ele tome essa iniciativa. Então nós temos que ter esse discernimento com muito carinho e ajudar a que ele se locomova. Agora, se você tomar o lugar dele, o que acontece? Você vai promover a evolução que não é sua. Ou vai assinar promissórias, como dizem alguns companheiros, em títulos que não tem nada a ver. Porque às vezes não é o momento de dar o passo, tem que aguardar. Vamos pensar. Nós vamos voltar aqui, nós temos minutos ainda, para ter material para vocês analisarem, né? E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde, amanhã, o dia primeiro. Começou a definir uma cadência natural em que a unidade então existente abria mão a um processo de dualidade, dualístico. Agora, essas trevas que se apresentava, vamos dizer, como consequência na linha planejada pelos planos maiores, em que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, a gente acha que era aquela face da terra, dos mares aqui, não. Havia um envolvimento pelas elaborações químicas ambientes.
Nós temos planetas, por exemplo, nós temos que a atmosfera está carregada, ou mais ou menos carregada. Nós temos planetas, e qual que é o planeta? É o próprio Vênus, né? Que é envolvido numa camada que você não consegue ver a superfície dela. Então vamos analisar aqui que esses planetas, ou esses ambientes evolucionais, em que a água é componente, não é apenas na superfície das águas, H2O no seu sentido físico, envolvendo aquele bólido ou evolução, não. Essas águas que estão sendo separadas são também linhas de águas que definem condições e ambientes também vibracionais. São separações vibracionais. Quando se organizava o plano geológico do orbe, organizavam-se não só as montanhas aqui pelas convulsões da Terra, os vulcões se apresentavam, como também se abriam campos de matérias diferenciadas. Separar água de cima e água de baixo é analisar o que é a água dos oceanos e a água dos rios. Aqui São Francisco, Nilo, Mississippi, não sei o que, papapá, são águas numa densidade. Mas quando se fala de rio azul, o nosso lar é outra água. Então águas e águas, vocês estão entendendo. Nós ficamos sozinhos, que é a água de cima, que é a nuvem, a água de baixo, que é o mar ou o rio. Não. Isso também está dentro do contexto, águas e águas. Águas acima e abaixo da expansão. Mas primeiro foi abrido, foram feitas as aberturas de linhas interiores no campo da estrutura geológica e da nossa atmosfera com as várias faixas, estratosferas, ionosferas, etc, etc. Agora, tinha essa separação também. Por quê? Porque senão não haveria linha de alteração. Definir que haveriam vermes incorporados pela diferenciação celular no protoplasma existente, que a unidade espiritual foi depositada nesse protoplasma para a vida orgânica, diferencia-se o núcleo da célula e depois a própria célula no seu citoplasma envolvendo o núcleo, em tese. Não é? Então também é uma célula. Mas temos a unidade espiritual também, que está na vida espiritual. Então começa a criar um processo de encadeamento da vida aqui. Então isso é muito interessante. Então uma unidade psíquica precisou da água em tese dos líquidos presentes aqui no orbe para iniciar um processo para além do mineral. Porque o mineral está muito preso, embora tenha determinados componentes energéticos ali, está muito preso. Então, quando nós falamos, o que é uma célula? Qual é o papel dessa célula? Que vai se desenvolver nessa água. Ela tem um núcleo, dois elementos básicos. O núcleo citoplasma, parte periférica do núcleo. O que ocorre? Vem André Luiz e socorre a gente. A unidade espiritual naquela célula participa da vida física pelo núcleo. E participa da vida espiritual pelo citoplasma da célula. Olha que coisa maravilhosa. Então, pelo núcleo, ela se interage com as que estão encarnadas. E pelas expressões radiantes do citoplasma, ela entra em relação com as unidades não incorporadas na vida física ainda. Olha que coisa maravilhosa. Então é preciso essas mudanças para promover os impactos. Vida física e vida espiritual. Vida física e espiritual. Porque esse embate de dois campos vibracionais diferentes é que vai havendo o quê? O despertar. Então há um choque muito mais substancioso na desencarnação do que na encarnação. A encarnação vem de leve, está do outro lado, fechou. A desencarnação é abruptamente. Isso é que é interessante. Então tinha que haver essas separações aqui. Olha, você falou, eu imaginava o contrário. Você disse que pelo núcleo é como os encarnados, pelo citoplasma. Eu achava que era o contrário. Que a fonte principal não é no plano espiritual, a verdadeira vida. Sim. E essa verdadeira vida não está mais, é no centro. No centro e periferia. Não, mas não tem nada não. O centro é a linha de mergulho no campo físico, a densificação. Tanto que é no núcleo que tem lá todo o DNA, todo um processo de cromossomas, de herança, que interessa ao físico. Porque no plano espiritual não tem multiplicação celular, a não ser algumas células de natureza vegetal, certo? As células mais simples na coisa.
Mas no campo, por exemplo, das expressões, vamos dizer, dos animais, não conceberam. Mas é o núcleo mesmo é que reage em cima do valor da vida física. Atrás ainda, tio. Mas lá atrás está muito complicado. Eu de sua forma que eu não entendi, não. Vamos lá. Eu só tirar uma dúvida aqui. No primeiro parágrafo do versículo 4, ele diz assim, e viu Deus que era boa luz. Tem pessoas que estão com arrependimento, era, e não é mais. Você viu o que diz? E viu Deus que era bom. Não é. Mas vem cá, quem tem que analisar o é você a cada momento. No plano operacional era, porque uma vez que já foi criado, você aguenta agora as consequências. Como lá em amor, nós vamos notar que se Deus define que a criação dele é uma criação válida, não é porque é bom, não. Era. Que quando chega em nós já era. Já era há muito tempo. Nós só vivemos no ocaso. Nós só vivemos no futuro. De alguém que já viveu lá passado, né? Então é nesse sentido, fica calmo. Tanto que você vai notar como é que são os dias aqui. Como é que são os dias? Começa a tarde. Aqui no versículo 5, que foi à tarde, amanhã, o dia primeiro, tudo Já bem. era. Você só dá notícia do que já era. Né? Por exemplo, nós pegamos aqui uma luz de uma estrela. Uma luz de uma estrela. A luz chegou aqui, a ciência está detectando essa luz. Vamos supor que amanhã, não muito distante, a ciência está pegando a imagem contida nessa luz. Essa imagem não está nessa luz? Não veio? A ciência não viu a imagem que veio. Parte de uma observação cada vez mais distante de uma realidade concreta. Percebe a vibração da luz, a densidade, assim, aspecto da coloração da luz, veio, já é a imagem. Mas suponhamos que está começando a joga num painel, num feixe eletrônico, decompõe e começa a aparecer aquela luz, aquele sol daqui, que jogou lá e jogou para o universo, irradiou. Então vem para nós aqui a formação de um vamos dizer, de um vulcão onde veio, uma explosão desse astro. Quando essa explosão chegou aqui que você viu, essa explosão já foi há alguns bilhões de anos atrás. Aí você olha assim, não viria mais esse. Então essa foi a explosão. Você não tem como. Nós não vivemos os fulcros. Essa expressão é diferente. Vamos falar mais simples para o povo. Nós não vivemos o centro dos acontecimentos. Só quando irradia de nossa mente. Você irradiou. Tudo mais que você presencia no universo, nós somos espectadores. Já aconteceu. Difícil isso, mas deu para entender? Deu lá mal. É claro isso? É? Tudo que acontece para nós, somos espectadores. Somente subiu que desceu aquele que está. Apagou o sol. Apagou ontem. Ontem pode ser ontem de 2 minutos, de 1 segundo, de 2 segundos, de 1/10 de segundo, mas não aconteceu. Então o que você pode ver é o seguinte, é que o resultado dessa explosão, vamos dizer que gasta 8 ou 10 minutos, né, que é a luz que gasta 149 milhões de quilômetros, etc. Vem pra cá. Oi, gente, apagou lá. Arruma a lanterna aí. Depois tem que ter uns minutinhos para conciliar e melhorar a barra. Mas evitar a explosão já não tem mais jeito. Não. Quem que levantou a mão? Você bebe. Na hora, mas é um relato do que aconteceu no passado. Não uma coisa que está acontecendo. Então Deus viu, mas no momento, né, ele estava vendo. A luz era, mas no momento que Deus separou, é. Então ele está falando viu e era porque uma coisa que já aconteceu. Quando chegou o nosso conhecimento, eu viajei, eu estou vendo. Quando eu vou contar, aí eu vi que a coisa era boa. Exato. Então, tanto que os entendidos dizem assim, quer dizer, no campo não da realização do que aconteceu, do que já foi feito, não é isso? Mas no campo normal do eterno, a continuidade da vida. Deus é. Deus é.
porque ele é constantemente o agora, que para nós é agora, ontem, depois, virá. Para ele é o eterno. Se é o eterno, é agora, é hoje, no momento que está vivendo. Para nós eu era. O relato sempre é feito no passado. Sempre no passado. Mais uns minutinhos. Nós estamos querendo fugir dessa filosofia fechada, mas está difícil. Eu sei que você está querendo andar, Paulo, mas eu estou presa. A minha dificuldade é essa intercalação entre a luz, abismo e trevas. Porque quando, naquela parábola do festim, o moço estava na luz, mas ele foi lançado nas trevas exteriores porque ele não participou. Essas trevas exteriores aí, eu posso dizer que nesse sentido, essa primeira treva que eu estou vendo, que é, como o senhor disse aí, que é a criação dos próprios co-criadores na massa que está se formando. Mas naquele momento lá, ele teria que usar as trevas exteriores, ou seja, as dificuldades de outras pessoas para fazer a luz? Para poder não fazer a luz, mas para ele poder identificar a luz. Às vezes nós temos que entrar num mergulho de muito sofrimento, de muita dor, para enxergar aquilo que nós estamos teimando e não enxergar. Aquilo que nós já enxergamos pela percepção, mas não conseguimos tomar posse daquilo no campo vivencial. Então as trevas e as luzes, ou a treva e a luz, são componentes que se bifurcam, que se separam, integrantes de um todo na unidade, porque garante a dinâmica do universo, o crescer do universo dos seres. O abismo se já diz respeito a questões operacionais, questões criadas, essas situações e ambientes pela misericórdia, para dar condições a que cada um de nós se redima, cada um de nós se liberte, cada um de nós se caminhe para o campo da redenção. Então, o que para mim pode ser treva, para o outro é abismo. Para o outro é abismo, sem dúvida. Perfeito? E no fundo dos abismos, como eu falei, tem as luzes. Né? Tanto que quando Jesus expulsou aquele demônio em Gadara, aquele espírito inferior, qual é que foi? Que temos nós contigo, Filho de Deus Altíssimo? Que temos? Não é isso? Nós não queremos. Esse temos com vós, não queremos entrar nessa. Eles estavam recalcitrantes porque eles dominavam dentro de um plano de vampirismo. Então tudo que representava entretenimento do corpo, aquele metabolismo para ali, para aqui, ele usava de terceiro. É como se ele andasse na vida com uma mangueira no outro lado. Não tem que alimentar, não tem que fazer nada, ele só vive usurpando a energia do outro. Que é o campo vamos dizer, da apologia do egocentrismo. Ele vive dos outros. Então nós ainda vivemos dos outros. Se tivermos, nós tivemos cuidado. Então realmente, que temos nós contigo? Então ele vivia numa luz factícia praticamente. Mas era uma luz que ele elegia. Se eu comentar a segunda parte do comentário dele, vieste a atormentar nos antes do tempo. Exatamente. Ele sabia, no fundo, ele sabia que era uma legião de entidades. Sabia que mais hoje, mais amanhã, talvez ao final do orbe, quando o orbe fosse entrar em decomposição, eles tinham que arrumar outro piso. Mas Jesus estava vendo o seguinte, que esses elementos de alta amarras, de muitas amarras no campo dos interesses pessoais, têm valores inimagináveis. Eles conhecem coisas que nós estamos longe de conhecer. Então, às vezes a misericórdia, o plano crístico, passa e as circunstâncias dão condição de um chamamento. Então é um processo de alimentar. Porque a vida, gente, ela tem que ser mantida. Então tem a vida, que é a expressão vivencial da individualidade, mas seja ela qual seja, ela tem que ser suprida alimenticiamente. Se uma bactéria vive da quimiossíntese pela oxidação dos metais e de outros minerais, a fotossíntese da luz, a biossíntese, etc., então a pessoa tem que viver. Se está aqui, tem que ingerir um alimento. Se está no plano espiritual, ingere sobre outra natureza. Mas nós estamos tão presos ainda a campo biológico, temos que alimentar sucos e outros, até que um momento chegue que nós
entretenimento e pelas vibrações. Então o que aconteceu? O Evangelho tem casos desses. Esse demoniado de Gadara representa um processo de vampirismo. Ele usava aquele material daquele elemento, né? Ele estava identificado com ele. Aquela companheira, a mulher hemofilista, ela era vampirizada pelo processo de corrimento sanguíneo, porque o sangue representa toda uma soma de valores energéticos dimanados do perispírito da criatura. Então a entidade utilizava o sangue dela, né, daquelas vibrações, como vocês viram no livro de Luiz, que o elemento humano foi lá para o matador, e lá faz um processo muito triste, eu nem gosto de falar isso, que é muito entristecedor, mas representa um processo de entidades desencarnadas que não precisam disso, mas então vinculadas à vida física, ainda sente a necessidade. É muito comum nós vermos pessoas vampirizadas, você não pode nem falar com elas por amor e respeito. Imagine uma pessoa chega comum, com o decorrer do tempo, vocês vão notar isso na experiência de vocês, com uma humildade e um carinho e uma compaixão para ajudar essa criatura. Por isso que Jesus ajudou o homem lá. Resultou no vampirizador. Por isso que entrou naquela pauta. Às vezes a pessoa chega, muito comum, por exemplo, em que companheiras do sexo feminino, adolescente, 16, 17, 18, que entra numa linha de miscigenação com plano de afirmação na vida encarnada, com os gritos da linha de sensualidade, com o envolvimento do ser masculino, que às vezes envolve aquela criatura na passagem. As pessoas sofrem em determinadas companheiras particulares. A gente tem que analisar nesse sentido. Tanto que os processos relacionados com os corrimentos mensais na menstruação diz respeito a uma desoneração de energias acumuladas de forma deletéria também. Não é só um processo biológico, não. Vocês não pensaram nisso? Tanto que quando cessa o corrimento, normalmente acontecem alterações amplas, com ressonância no físico. Então isso tudo tem seus valores. Nós temos que ter essa ordem, não ficar querendo explicar coisa que está para além, mas dentro de uma ordem, vamos observar com calma. Então a mulher hemorroísta estava conectada com a filha de Jairo, que tinha 12 anos. Tanto que quando a menina foi curada e voltou, que ela desencarnou, na hora que parou o fluxo da mulher, ela desencarnou. Não precisa lá não, que ela já morreu. Falaram os emissários de Jairo. Então o que é? Cessou o fluxo, cessou a alimentação. Então ela estava conectada num processo, possivelmente de longo curso da vida espiritual. Quando Jesus acabou de atender, o que falou para os pais? Dá-lhe de comer. Mas nem essa comida que ela comia, não. É outro tipo de alimentação. Então, o religioso lê aquilo como sendo uma comida física. Pode ser pão com manteiga, sei lá o que, se é que tinha manteiga naquela época, como nós temos hoje, com as mesmas condições, ou se era um chá, ou se era um alimento mais sólido. Mas para nós não. Alimenta essa criatura de novos padrões. Não é bonito isso? E que mostra essa linha de conexão. E as pessoas estão vinculadas aí em pencas no campo dos ovoides, por exemplo, que passam séculos um agarrado no outro lá. Alimentação em plano corporativo. Nós não precisamos muito longe. O tabagismo, o alcoolismo, né? O tabagismo por a fumaça invade os caminhos dos órgãos vitais em volta, deve haver um vampirismo. É difícil o elemento fumar para um só. Tá? Vocês já descobriram o fumante passivo, mas tem aquele. Não, Lento, você está aí só assim. Ai, Senhor. Ô, gente, o tempo acabou, 10 alguma coisa. Meu Deus, hein? Eu só acho que enchemos a cabeça de vocês de coisinha para vocês pensarem. Na semana que vem nós sequenciamos. Né? Cheio de fita aqui. Você não imagina quanto. Nós vamos orar, pedindo a Deus, abençoe os nossos propósitos e nos auxilie sempre. E isso nós pedimos
num plano assim de agradecimento sincero e gratidão aos nossos benfeitores. Senhor Jesus, chegamos àquele instante de interromper os nossos esforços desta manhã e o fazemos em prece como nós os iniciamos, pedindo que nos abençoe e fortifique, dando-nos um ânimo para estudarmos com equilíbrio, com segurança, com respeito, a fim de que possamos ser instrumentos úteis nas mãos daqueles que do plano maior vêm nos auxiliando e ajudando-nos à identificação com a vossa vontade em cada instante. O nosso pensamento é de profunda gratidão por nos conceder um ensejo de discussão de assuntos que nos auxilie, que nos favoreça não apenas a nossa segurança íntima, mas também o campo de cooperação e de ajuda. Agradecemos por tudo, pedimos por aqueles que não puderam estar conosco, e que vossas luzes e bênçãos permaneçam conosco, estendendo-se em favor da humanidade. Paz a todos e até a semana próxima.